O DNA, em apenas uma de suas células, é danificado dezenas de milhares de vezes por dia. Multiplique isso pelos 100 trilhões ou mais de células do seu corpo e você terá um quintilhão de erros de DNA todos os dias. E como o DNA fornece o esquema para as proteínas de que suas células precisam para funcionar, os danos causam problemas sérios como câncer. Os erros vêm em diferentes formas. Às vezes, os nucleotídeos, blocos de construção do DNA, são danificados. Outras vezes, os nucleotídeos são combinados incorretamente, causando mutações. E cortes em uma ou ambas as fitas podem interferir na replicação do DNA, ou mesmo fazer com que seções do DNA se misturem. Felizmente, na maioria das vezes, suas células têm meios de consertar a maioria desses problemas. Todas essas vias de reparo dependem de enzimas especializadas a diferentes tipos de danos. Um erro comum são as incompatibilidades de base. Cada nucleotídeo contém uma base e durante a replicação do DNA, a enzima DNA polimerase deve trazer o parceiro certo para emparelhar com cada base em cada fita modelo. Adenina com timina e guanina com citosina. Mas cerca de uma vez a cada 100 mil acréscimos comete um erro. A enzima captura a maioria deles imediatamente, corta alguns nucleotídeos e os substitui pelos corretos. E apenas no caso de ter perdido alguns, um segundo conjunto de proteínas vem atrás dele para verificar. Se eles encontrarem uma incompatibilidade, eles cortam o nucleotídeo incorreto e o substituem. Isso é chamado de reparo de incompatibilidade. Juntos, esses dois sistemas reduzem o número de erros de incompatibilidade de base para cerca de 1 em 1 bilhão. Mas o DNA também pode ser danificado após a replicação. Muitas moléculas diferentes podem causar alterações químicas nos nucleotídeos. Alguns deles vêm da exposição ambiental, como certos compostos da fumaça do tabaco, mas outras são moléculas encontradas nas células naturalmente, como o peróxido de hidrogênio. Certas alterações químicas são tão comuns que têm enzimas específicas designadas para reverter o dano, mas a célula também tem vias mais gerais de reparo. Se apenas uma base estiver danificada, ela geralmente pode ser consertada por um processo chamado reparo de excisão de base. Uma enzima corta a base danificada e outras enzimas entram para cortar o local e substituir os nucleotídeos. A luz ultravioleta pode causar danos um pouco mais difíceis de consertar. Às vezes, faz com que dois nucleotídeos adjacentes se colem, distorcendo a forma de dupla hélice do DNA. Danos como esse requerem um processo mais complexo denominado reparo por excisão de nucleotídeos. Uma equipe de proteínas remove uma longa fita de 24 ou mais nucleotídeos e os substitui por novos. Radiações de frequência muito alta, como raios gama e raio-x, causam um tipo diferente de dano. Eles podem realmente cortar uma ou ambas as fitas da estrutura do DNA. As quebras de fita dupla são as mais perigosas. Mesmo uma pode causar morte celular. As duas vias mais comuns para reparar quebras de fita dupla são chamadas de recombinação homóloga e junção de extremidade não homóloga. A recombinação homóloga usa uma seção não danificada de DNA semelhante como molde. As enzimas entrelaçam as fitas danificadas e não danificadas, fazem com que elas troquem sequências de nucleotídeos e finalmente preenchem as lacunas que faltam para terminar com dois segmentos completos de fita dupla. A união de extremidades não homólogas, por outro lado, não depende de um modelo. Em vez disso, uma série de proteínas corta alguns nucleotídeos e em seguida funde as pontas quebradas novamente. Este processo não é tão preciso. Pode fazer com que os genes se misturem ou se movam, mas é útil quando o DNA da fita irmã não está disponível. Claro, mudanças no DNA nem sempre são ruins. Mutações benéficas podem permitir que uma espécie evolua, mas, na maioria das vezes, queremos que o DNA permaneça o mesmo. Defeitos no reparo do DNA estão associados ao envelhecimento prematuro e a muitos tipos de câncer. Portanto, se você está procurando uma fonte da juventude, ela já está operando em suas células bilhões e bilhões de vezes por dia.